Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Veio o povo vem dizer, alegria em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa. Eu caminhando vou, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Já quase segurou o ano, e não deixou subir. O ano lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E agora em você, E a minha bênção depois subir. Me dá 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 a minha bênção depois subir. Já posso entrar.
Jesus voltar, que alegria será. veremos o céu se abrindo, a igreja subindo, querido será. Quando Jesus voltar, que alegria será. Muito além do véu, cantarem aleluia ao entrar no céu. Quando Jesus voltar, que alegria será. Eu vou dizer aleluia, aleluia, Glória a Deus, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos vós. Irmãos, nós vamos nessa noite compartilhar uma palavra que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, e os versos 14 e 15. Glória a Deus por essa noite maravilhosa. E enquanto os irmãos procuram aí o texto bíblico, para junto estarmos acompanhando, aquele que não tem Bíblia está aqui no mural. E eu gostaria de reforçar sobre a escola bíblica. Como é bom a gente ter contato e cada vez mais aprofundamento com a palavra de Deus. E o próprio Cristo diz que quem o glorificou foi o Pai, não foi Ele mesmo. Então, se Jesus, o nosso mestre, disse isso, quando os elogios partem da gente, mesmo para a gente, eles perdem um pouco dessa validade. Mas quando os elogios vêm das pessoas que nos veem, quando parte de outros o que está vendo, então a gente pode crer que tem uma verdade ali. E graças a Deus eu já tenho ouvido de terceiros acerca das nossas alunas aqui da escola bíblica, já de terem notado mudanças que glorificam o nome do Senhor nas suas vidas. E isso para nós é motivo de muita alegria saber que está dando fruto a obra de Deus, está dando fruto a palavra do Senhor, no qual os irmãos estão se envolvendo. Livro de João, capítulo 3, os versos 14 e 15 diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Querido Pai, nós estamos aqui nessa noite com muita alegria, porque é uma noite de Santa Ceia, no qual a igreja se envolve, se reúne para trazer à lembrança o teu sacrifício ali na cruz, que pagou o preço de nossa salvação. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por este momento tão maravilhoso onde a tua igreja está reunida e sabemos que o Senhor se faz presente. Tua palavra diz, Pai, que não há necessidade de ser uma grande multidão para o Senhor vir e estar no meio, mas basta 2 ou 3 estar reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Então nós queremos te agradecer a tua ilustre presença na vida da igreja, no meio do teu povo. E eu quero me colocar nas tuas mãos como este microfone está nas minhas. Que o Senhor me use a fim, Pai, de que a tua voz chegue ao coração do povo que quer te ouvir. Tanto os que estão presentes, tanto aqueles que estão no outro lado da telinha nos acompanhando, mas de que uma maneira muito especial a unção do Senhor alcance essas pessoas e a tua palavra, Pai, possa achar guarida em corações e trazer transformação de vida. A ti eu bendigo, glorifico e exalto, entregando a direção, Pai amado, no explanar da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares, dando glória para Deus. Irmãos, nós sabemos a história dos nossos antepassados
saíram do Egito e Moisés, o libertador que o Senhor usou, e eles tiveram uma travessia pelo deserto até chegar na terra prometida. No meio desta caminhada, o povo de Deus começou a fazer coisas erradas e a aborrecer ao Senhor. Começaram a provocar a ira de Deus. E então o Senhor permitiu que serpentes abrasadoras aparecessem no meio do deserto e começassem a picar o povo que era de Deus. E muitos deles morreram por causa das picadas das serpentes que estavam no deserto. A um ponto deles entrarem em desespero e clamarem ao Senhor, e Moisés fala com Deus, e o Senhor diz assim: agora vocês, Moisés, levanta uma serpente de bronze aí no deserto, coloca ela numa haste que fique bem alto, e todo aquele, quando for picado de uma serpente, a ordem minha para que ele seja curado é que ele mire, a cabeça dele precisa mirar, ele precisa olhar para a serpente de bronze e ele ficará curado. Bom, Moisés obedece a palavra de Deus, eles fizeram a serpente de bronze, colocaram numa haste bem alta, e toda vez que alguém estava mordido de uma cobra, ele mirava a cabeça e ele recebia a cura. Segundo pessoas que são historiadores e aprofundados na arqueologia e tudo mais, eles contam que se tinha uma pessoa que estava gravemente já ferido pelo veneno da serpente, não tinha condições por si de olhar para a serpente de bronze, outra pessoa vinha, segurava a cabeça dele e fazia ele mirar para a serpente, e essa pessoa era curada. Aí Jesus está aqui numa conversa profunda com um chefe de religião, de sinagoga, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus altas horas da noite, porque como ele era alguém influente na sociedade, na comunidade, ele achou que seria desonroso para ele, ou iria ferir o seu orgulho, se aproximar do Cristo. Então ele vai durante a noite ter uma conversa com Jesus. E nessa conversa com Jesus, nesse capítulo 3 do livro de João, Jesus está conversando com Nicodemos, e ali ele diz sobre a questão de quem não é nascido de Deus, há uma necessidade de nascer, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E aí chega um ponto que Nicodemos, ele pergunta como pode se fazer um negócio desse. E aí Jesus, ele começa a dizer: olha, se tu tem dificuldade de entender aquilo que eu estou pregando aqui, coisas naturais para se entender através das parábolas, quanto mais as espirituais você vai querer entender. E aí então Jesus diz para Nicodemos, da mesma forma que lá no deserto foi levantada uma serpente no tempo de Moisés, e toda pessoa que era ferida e olhava para aquela serpente de bronze havia uma cura, e importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crer possa ter a vida eterna. E nessa noite, irmãos, a mensagem é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz, porque o Espírito Santo inspirou meu coração e deu este título, e foi confirmado na manhã de hoje com a irmã Lisete. Coloca no grupo do coral dizendo que nós iríamos cantar a mensagem da cruz. E eu senti a glória do Senhor ali, a confirmação do Espírito Santo, e me deu mais ainda ânimo no pregar essa mensagem nessa noite. Irmãos, toda vez que nós vamos levar uma mensagem a algum lugar, nós nos preparamos para levar aquela palavra. Só Deus sabe quais as nossas lutas internas ao nos preparar para um culto como um de hoje. Ao chegar aqui, não chegamos de qualquer forma. Há um tempo de preparo, de consagração, de busca da direção do Espírito Santo. Não falamos do que queremos, mas buscamos aquilo que o Espírito de Deus quer falar. Quando nós vamos a um lugar que tem poucas pessoas, vamos com a mesma alegria. Quando vamos a uma casa levar o Evangelho, temos a alegria de levar aquela palavra
palavra de Jesus, ela não deixa de qualquer forma o coração do ouvinte dessa palavra, porque ele é tocado, ele é mexido, ele é confrontado ao poder de Deus que mexe conosco. E agora Jesus, ele aonde passa, ele vai trazendo a pregação das pessoas serem humildes, pessoas que não levem o tesouro material para o coração, mas que levem o bom Deus, a palavra de Deus aos seus corações e façam dela a sua base de vida. E Jesus vai passando e vai ensinando, e muitas vezes eu acho tão bonito ali em Mateus capítulo 6, o início ali em 5, quando Jesus ele começa o sermão do monte. A Bíblia diz que Jesus ele se assenta no monte porque naquela época não tinha microfone como hoje. E do monte então a multidão se alojava à volta, e do monte no mais alto ficava mais fácil da voz chegar até os ouvintes da palavra. E no sermão do monte foram lindas as mensagens de Jesus. Jesus ele prega ali muitas coisas que hoje nós levamos para a nossa vida pessoal, para termos uma transformação de caráter, de maneira que sejamos transformados segundo a vontade de Deus. Jesus entrava nas sinagogas e ali ele pregava o Evangelho. Jesus ele chegava nas casas e ele pregava o Evangelho e fazia com que os sinais fossem notórios através da cura e da libertação e a transformação de vidas. Mas agora esse Jesus maravilhoso, ele se prepara para a última mensagem pregada num corpo humano aqui na terra. E ele se prepara e não é com uma roupa limpinha, com uma roupa cheirosa, mas agora Jesus, quando ele é levantado no madeiro, lá na cruz, Jesus prega suas últimas palavras e nelas, nesta noite, nós vamos nos deter. Jesus, quando ele está no alto do madeiro, pregado numa cruz, ele olha para baixo e ele vê ali aqueles que foram seus carrascos e torturadores zombando dele. Jesus, quando ele está na cruz, ele já está torturado por 40 chibatadas no corpo, aonde a sua carne, nas suas costas, nas suas pernas, já estava moída pelo chicote que eles haviam batido em Jesus. Jesus já havia levado cuspidas em seu rosto, já havia levado punhaladas em seu rosto. Jesus já tinha ouvido a traição de quem viera de pertinho dele, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes. Jesus está agora enfrentando também o seu amigo Pedro, o seu discípulo, que quando vê que ele é preso, começa a caminhar de lado e dizer: eu não o conheço. Jesus, quando ele está no madeiro, ele já está com o psicológico dele abalado, porque antes mesmo de toda a tortura no Monte das Oliveiras, sabendo que ele ia passar por tudo que passou, ele suou gotas de sangue, tamanha a ansiedade, tamanho o nervosismo, a agonia da cruz se aproximava. E agora Jesus, ele sobe para aquele púlpito, ele sobe para aquele lugar alto para pregar pela última vez. Levantaram Jesus no madeiro e lá de baixo, lá de cima ele começa a enxergar aqueles que foram seus carrascos lançando sorte sobre as suas roupas, para ver quem ficaria com as vestes de Jesus. Ele começa a ver os doutores da lei, chefes de sinagoga, homens e mulheres que quem sabe ele havia curado, libertado, lá embaixo zombando e dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz. Você salvou a tantos, curou a tantos, libertou tantos. Agora desce da cruz. Satanás falava em voz audível, através da voz do povo que estava lá embaixo, gritando ao mestre: desce da cruz. E aí nesta hora Jesus inicia uma das suas pregações que nós vamos estar ministrando aqui a
E o perdão, irmãos, já tem sinais antes mesmo de Jesus vir aqui, mas Jesus, ele grita do alto do madeiro, do alto da cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perdão faz parte da vida eterna. Aleluias! Nós olhando a história de José no Egito, nós vamos ver um rapaz que fora vendido pelos seus irmãos, que fora traído pelos seus irmãos, mas no final da história, quando ele já está governador no Egito, José, ele vê os seus irmãos vindo para comprar comida no Egito, e ele sente ali a compaixão pelos seus irmãos, pelo seu pai, e ele arma estratégias para liberar perdão sobre a família. E Deus abençoou este camarada, abençoou José no Egito. Não é só por causa do espírito de excelência que habitava sobre ele, mas é porque Deus sabia que tinha um coração contrito, um coração com compaixão, um coração com misericórdia, a ponto de perdoar os seus próprios irmãos que o venderam e que disseram para o seu pai que ele estava morto. Deram um fim em José vivo. Mas José perdoa. E ali começa a história gritante do perdão na Bíblia. Quando nós olhamos também, aleluias, para o filho pródigo, uma parábola contada pelo próprio Jesus, nós vemos um rapazinho jovem, sem nenhum juízo, que pede para o pai: eu quero a minha herança, porque eu quero sair de casa e eu quero viver a minha história. Isso era uma afronta em seus dias. Herança não se dava para filho sem o pai estar morto. Era mais um que estava, por causa da ganância pelo dinheiro, sendo sepultado vivo pelo coração de um filho sem juízo. Mas Jesus, ele conta essa parábola, e ele, ao final dessa parábola, diz que o filho, depois de passar trabalho, perder tudo que ele tinha, ter desejo de comer da comida dos porcos que ele estava alimentando, raquítico, sequinho e sem dinheiro, ele resolve voltar e pedir perdão e ficar como empregado na casa do pai. Mas Jesus, ele diz que o pai o recebe com alegria, coloca anel de filho na mão daquele jovem, traz um perdão sobre a história dele, muda aquela veste suja e coloca roupa limpa nele, sandália em seus pés, e o pai promove festa no lugar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mais uma história gritante de perdão. Jesus, ele começa a falar, aleluias. E para nós, irmãos, essa mensagem gritada por Jesus no pior momento dele, momento psicológico, momento físico e o momento espiritual, onde Jesus, ele pega toda a carga de pecado da humanidade que está sobre os seus ombros ali na cruz, e ele fala de perdão,
lugar de Jesus. Mas Jesus, ele começa a sua mensagem na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí, de repente, no meio das críticas, alguém que estava ali sendo crucificado, porque tinha dois malfeitores condenados à morte por justa causa, uma à direita e outra à esquerda de Jesus, pregados também numa cruz. Alguém deles diz: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, quem é que no momento de pior dor, pior sofrimento, vai querer estar abençoando alguém com alguma coisa? Aí a gente diz assim: não, eu não estou com cabeça para isso agora. Deixa para depois, ladrão da cruz. Agora não dá, eu estou muito doído, estou muito machucado. Olha até a coroa na minha cabeça. Estou ferido, olha minhas críticas. Fui zombado. Aí Jesus olha para o ladrão e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E sabe por que foi um ladrão que pediu isso para Jesus? Poderia ter sido alguém lá de baixo, alguém daqueles religiosos que estavam ali assistindo a cena, alguém que se constitui bonzinho e que não está condenado pela sociedade. Mas Jesus, ali acontece de um ladrão, de um malfeitor. Eu não sei qual foi o mal que ele tinha praticado, se era assassinato, se era estupro, se era por ter roubado de alguém. Eu não sei o motivo daquele ladrão estar ali, daquele malfeitor. Mas o certo é que Jesus, quando ele abre a porta dos céus e ele diz para aquele que creu nele: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Jesus disse isso para Nicodemos, irmãos. E agora o ladrão ali, que você poderia classificar, pastora, mas podia ter sido alguém bonzinho da sociedade, que estava ali só assistindo a cena, que tivesse dito e reconhecido: é Jesus mesmo, afinal escureceu, está tudo escuro, está tendo terremoto, a natureza está declarando que ele é o Filho de Deus. Mas não, é alguém que nós podemos olhar e nós dizer assim: poxa, os meus pecados, quem sabe, não estão no mesmo peso, no mesmo nível do ladrão da cruz. Porque Jesus, ele abre a porta dos céus e ele dá esperança para alguém que não podia mais descer da cruz, alguém que está morrendo e que está com a ficha suja, mas creu em Jesus. E isso lhe deu a liberdade de entrar no céu pelo sangue que havia sido derramado, o sangue de Jesus, para que eu e você possa ter a esperança. Quem sabe tem pessoa nos assistindo aqui que está com uma lista também com a ficha suja, cheia de pecado, cheia de condenação, cheia de problemas, pensando: eu não tenho mais o que fazer por mim. Jesus abriu a porta dos céus para um malfeitor, para que todos nós possamos entender que quem crer em Jesus, mirar para Ele, e ele estando na beira da morte, que não possa voltar para casa, já tem salvação. Tem pessoas, irmãos, que às vezes não tem tempo nem de se batizar, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Às vezes tem pessoas, irmãos, que aceitam Jesus lá no leito de morte. Eu tenho uma experiência, meu avô materno aceitou Jesus no leito de morte, e eu creio que ele está na glória com nosso Senhor. Não teve tempo de descer as águas do batismo, não teve tempo de voltar para casa e assumir a vida dele com Cristo, mas ele assumiu Jesus ali no leito de morte,
irmãos, do alto do Gólgota, do alto do Calvário, lugar chamado Caveira, ali em cima daquela cruz, Jesus ele está dando uma responsabilidade para quem crê nele e pode voltar para casa e seguir um tempo de vida nessa terra ainda. Responsabilidades com as coisas que Jesus ama. Jesus amava Maria, porque Maria foi aquela que se colocou à disposição de Deus para que ele viesse a este mundo cumprir o propósito para entregar a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê. O João também, quando Jesus está chamando os discípulos, Jesus passa por João e diz: vem, deixa tudo e me segue. João o seguiu. E agora Jesus ele está dando uma missão de um cuidar do outro. E a vontade de Deus, irmãos, o culto de Santa Ceia é um culto de comunhão, renovando a nossa aliança, a nova e eterna aliança do sangue e da carne de Jesus, que foi sacrificado por nós. Mas também é a comunhão da igreja, também é a comunhão entre irmãos. Por isso que a palavra diz, irmãos, que nas nossas tribulações é para nós orarmos pelos outros, o Senhor vai nos abençoar. Se nós estivermos contentes, cante. Está alguém contente? Cante. Está alguém triste? Faça oração. Está alguém doente? Busque alguém líder da igreja para orar com óleo de unção sobre a vida daquele. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, irmãos. Façam isso e Deus vai estar abençoando. É a vida da igreja, a comunhão da igreja. É o povo levando a palavra de Deus para casa, fazendo renúncias. Irmãos, o ladrão, se ele tivesse tido a oportunidade pela lei da terra de ter descido da cruz e continuar a sua existência, pela crença em Jesus, ele teria muitos acertos a ser feito. Muitas renúncias o ladrão, o malfeitor da cruz teria que ter feito. Mas ele não teve a oportunidade de descer da cruz, voltar para casa e ter a palavra de Deus como orientação para botar em prática as coisas de Jesus na sua vida. E ele foi dali para o paraíso. Agora, Maria, João, eu, você e todos nós que temos vida hoje, temos a oportunidade de vir para um culto como esse, ouvir a mensagem da cruz, do Cristo falando do alto, do maior sofrimento dele ali na cruz, da mensagem que ele está pregando, e dizer: vai para casa, mas leva a minha responsabilidade contigo. E aqui eu me lembro, irmãos, de quando Jesus levaram aquela mulher adúltera diante dele para matar ela a pedrada. E depois que todos aqueles homens se retiraram, porque Jesus tinha dito para eles: aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar pedra nela. Se retiraram, foram embora. Jesus ficou sozinho com ela. E ele pergunta: onde é que estão os teus acusadores, mulher? Ela diz: não tem ninguém, todos foram embora. E aí Jesus disse para ela: pois é, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus dá uma orientação para a gente, irmãos. Não é a tua hora ainda de partir para a glória. Não é a tua hora ainda de ir para o paraíso. Mas você vai para casa e vai com as responsabilidades que o Senhor tem te dado. Assume elas. Leva para a vida. Faz renúncias. Recebeu o perdão de Deus? Não volta a pecar naquela área de novo. Ah, então eu posso pecar em outra área, pastora? Não pode pecar, porque senão você vai ficar afastado da graça de Jesus. Amém? E Jesus continua pregando a mensagem da cruz. Agora Jesus lá no alto do Calvário, em cima daquela cruz, torturado, o sangue se esvaindo ao chão. E de repente Jesus ele diz: lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está chegando no momento do auge agora de assinar o cheque em branco para mim e para ti, para a salvação. E ali Jesus sente todo o peso agora, não só do seu corpo que está ali firmado sobre o madeiro,
Jesus. Após o batismo de Jesus, ele está numa consagração no deserto de 40 dias e 40 noites. Quando ele termina a consagração, o diabo se apresenta. E lá vem ele com as suas ofertas e Jesus resiste ele, porque o diabo queria interromper o plano de Deus e o plano de nós sermos salvos. Mas Jesus venceu ali no deserto, quando ele vence Satanás pelo poder da palavra. Em outros momentos, antes da crucificação, Jesus, ele pregando uma palavra firme e dura aos ouvidos de quem estava ouvindo e sendo confrontado, pegaram em pedras para tirarem Jesus, e Jesus se retira por meio da multidão. Não era a hora dele ainda. Outro dia, Jesus, ele está em cima do pináculo do templo, que foi nessa tentação, e ali Satanás, ele tentava empurrar Jesus para baixo, porque ele dizia que os seus anjos, você dará ordem e eles vão te sustentar. Satanás tentou Jesus, e Satanás tenta a mim e você. Ei, Satanás tenta a mim e você. Se Satanás, ele não teve medo de tentar o Filho de Deus, Jesus, quanto mais eu e você, irmão e irmã. Quantas vezes no nosso dia, na nossa caminhada, na nossa vida, Satanás se apresenta de alguma forma. E às vezes ele vem com uma conversa que pode tirar você dos propósitos de Deus. Às vezes é um negócio para tirar você dos propósitos de Deus. Às vezes é alguém que vem para tentar derrubar você, para você cair num pecado. Satanás está por trás disso. Mas Jesus, e aí tem pessoas que às vezes se sentem assim: não, pastora, mas eu estou na luta, eu estou orando, parece que o céu cerrou, parece que eu não estou tendo resposta, parece que Deus me abandonou. Eu já ouvi pessoas dizer: parece que Deus me abandonou. Mas Jesus, quando ele diz ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquela hora, a firmeza de Jesus no Pai, ela não foi rompida. E é isso aqui que eu e você precisa prestar atenção. Jesus, ele na última hora, ele sabia em quem ele entregava nas mãos o Espírito. Ele entregou o Espírito nas mãos de Deus. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. E é isso, irmãos, que nós precisamos prestar atenção. Eu já ouvi falar de pessoas que deram uma vida trabalhando na igreja, uma vida trabalhando em ministério, e depois, por causa de traição, depois por causa de vacilos, acaba se deixando ser frustrado, amarrado por Satanás nos seus sentimentos, nas suas emoções. E essas pessoas no final da vida acabam se entregando a sua alma não para Jesus, mas entregando para aquele que o tentou durante o tempo inteiro. Irmãos, quando Jesus disse naquela parábola para aquele homem que havia feito uma colheita enorme e havia demolido os galpões e aumentado eles e colocado tudo armazenado e dito para si mesmo: come, bebe, regala-te, descansa, ó minha alma, porque agora tem abastança. Aí Jesus, ele diz assim: louco, essa noite mesmo pedirão a tua alma, e para quem ela será? Irmãos, a mensagem do Gólgota, a mensagem da cruz, perdão, salvação, cuida dos interesses de Deus na tua vida, vai para casa, leva essas responsabilidades e saiba que no final da sua vida, para quem é a tua alma. Não entregue ao tentador, não entregue àquele que quer te derrubar da cruz. Segue firme, seguindo os passos de Jesus até o fim, porque Ele é fiel e Ele não tem nos abandonado. Amém? E nós vamos estar orando neste momento. Glorificado seja Deus. E agradecido o nome
Jesus amado e querido, nós te glorificamos pela mensagem da cruz, pelo que o Senhor fez por nós, e mesmo dilacerado, o corpo ensanguentado, vertendo a última gota de sangue ali na cruz do Calvário por nós, mas o Senhor ainda teve coragem de pregar a última mensagem, falando de perdão, falando de salvação, falando de responsabilidade e falando de compromisso da alma com Jesus, com a presença de Deus. Pai querido e amado, abençoa o teu povo para que não seja enganado, mas que o teu povo siga firme, Senhor, até o fim, e glorifique o nome do Senhor em suas vidas. Pai maravilhoso, amado, eu estou orando agora por pessoas que nos acompanham através da internet, pessoas que pensavam que a ficha está suja, já não tem mais o que fazer por si. Jesus, tu és aquele que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles tornar-se-ão brancos como a neve por causa do perdão que há em ti. Pai querido, toma nas tuas mãos se há verdade nesta palavra de confissão, de arrependimento. Toma nas tuas mãos para uma transformação. Toma nas tuas mãos para a salvação dessa alma. Toma nas tuas mãos, Jesus, a vida deste povo que é teu, meu Pai. Aleluia. E se porventura alguém picado pelo danado do pecado, assim como o veneno da serpente, mas agora olhando para Jesus a perdão, olhando para Jesus a salvação, olhando para Jesus a cura. Aleluias! Toda glória e toda honra é para ti, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda que nós possamos sempre carregar a mensagem da cruz em nossos corações até o fim. Que nós não venhamos a perder essa essência da verdade em nossas vidas. Pai querido e amado, nós oramos para que a venda dos olhos de quem esteja com elas caia